Ainda não se sabia, mas era uma epidemia que em poucos meses atingiria a população mundial e mataria milhões de pessoas. Nunca houve igual na história e não poderia ter acontecido em pior momento. Logo chegaria à Índia, ao sudeste da Ásia, à China, ao Japão e às Américas Central e do Sul. E antes fosse apenas uma gripe. No começo, o carioca ainda brincou. Atribuiu a doença a uma arma secreta. Mas quando se descobriu que o número de mortes no Rio estava chegando a centenas por dia, viu-se que não havia motivo para rir. Pelos jornais que continuaram a circular, mesmo que reduzidos, a população era aconselhada a evitar os trens e ônibus, que andasse a pé se pudesse. Pediam que ninguém tossisse, espirrasse, cuspisse ou se assoasse em público. Já era inútil, porque a cidade era uma tosse em uníssono. As aglomerações foram desestimuladas, e com isso a vida desapareceu. Fábricas, lojas, escolas, teatros, cinemas, restaurantes, bares, clubes, até bordéis. Tudo fechou. Chamaram-na de gripe espanhola. Em 2020, a história se repete. Assim como há 100 anos coube ao jornalismo aconselhar a população a evitar aglomerações e entender o risco da pandemia do novo coronavírus, mas desta vez com outros desafios. Desde a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil em 26 de fevereiro de 2020, muito aconteceu. Paralelamente à escalada da doença no país, crises políticas dividiram os noticiários e a atenção dos brasileiros. As demissões acaloradas de ministros do governo, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e Abraham Weintraub, da Educação, além, claro, da saída tumultuada de Luiz Henrique Mandetta e de Nelson Teich, da pasta da Saúde, a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, a divulgação do vídeo da reunião interministerial de 22 de abril, a investigação e a prisão de bolsonaristas acusados de atacar e ameaçar continuamente os ministros da Suprema Corte, as manifestações a favor e contra o governo, que tomaram as ruas mesmo em meio à pandemia, os recados atravessados e pouco aprazíveis entre os poderes da República, a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro e amigo da família, a queda de outro ministro da Educação, que nem chegou a assumir o comando, por fim, se é que pode se falar em fim, o teste positivo do presidente Jair Bolsonaro para a Covid-19. Os jornalistas Daniel Carvalho, Juliana Lopes e Maurício Ferro estiveram na linha de frente da cobertura política e acompanharam o dia a dia de Jair Bolsonaro e de seus auxiliares na capital federal. No início da pandemia, era uma coisa até que me chamava bastante atenção, porque aglomeração era regra, né? Então, era de certa forma assustador. Você via as autoridades entrando todas juntas, aglomeradas, e era uma confusão de orientações, né? Porque, por um lado, o Ministério recomendava o uso de máscara, e aí tinha gente que não usava, aí depois usava a máscara e aí na hora de falar tirava a máscara, o que era bizarro também, porque a recomendação era não tirar, né? Ainda mais na hora de falar, enfim. Havia esse tipo de confusão, as pessoas não sabiam exatamente o que fazer. Teve vários momentos que a gente fez algumas coletivas que a gente se aglomerou. Eu lembro de uma que para mim foi assim, o ápice de estar aglomerado, que foi quando o presidente foi acompanhar uma obra de um hospital de campanha em Águas Lindas. Tinha muita gente, muitos moradores, todos próximos, sem máscara. Ele chegava muito perto, a gente tinha que saber o que ele estava falando com as pessoas e a gente se aproximava. Então ele foi o auge da aglomeração, a gente estava num momento muito tenso e ainda está da doença aqui em Brasília. Então tem alguns momentos que, dependendo da autoridade ou do que está acontecendo, a gente se aglomera para
colocar o microfone, para ajustar a câmera. E a princípio era para ser uma coisa muito tranquila, mas ali ele resolveu cumprimentar a população que estava por perto. Eu acho que na hora a gente, como jornalista, é muito teimoso e a gente pensa que a gente precisa pegar o áudio, pegar a imagem, escutar, entrar ao vivo, e depois que a gente para pensar no risco que a gente correu. E nisso entrou no ar o Jornal Hoje, na Globo. E minha mãe, no Recife, viu o Jornal Hoje e ela me reconheceu na multidão. E ela me liga, o que você está fazendo? E aí eu fui olhar eu fui assistir, que eu não tinha assistido, foi depois ver na internet. E aí eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo? E aí no mesmo dia eu liguei para minha chefia para saber. Como eu não estou em isolamento e todas as pessoas que eu conheço estão, eu tenho receio de estar com essa doença de uma forma assintomática e passar para as outras pessoas. Essa é a maior preocupação, acho que, de todos os jornalistas. O único lugar de Brasília que está tendo coletiva presencialmente é no Palácio do Planalto, desde sempre, né? Porque até outros órgãos do Executivo, você vê, sei lá, o Ministério da Economia, a Caixa Econômica, que são lugares que fazem coletivas com uma certa frequência, pararam de fazer seus prédios. É difícil porque, enfim, a gente precisa estar ali todos os dias. Eu acho muito difícil a gente deixar essa cobertura, porque como jornalista a gente tem que ouvir o presidente da República numa crise gigantesca que a gente está vendo. A gente está vendo duas crises muito sérias, que é uma crise na saúde, uma crise política. Como não ouvir o presidente, né? E por causa da dinâmica dele, por causa da rotina que ele resolveu criar, a gente fica exposto, sim, a aglomerações várias vezes ao dia. Então, a primeira é no Palácio da Alvorada, aí ele criou esse novo hábito de aparecer na rampa do Planalto para poder ver as pessoas que estão ali na frente, cumprimentar as pessoas. Durante a semana tem menos gente que no final de semana, mas a gente aglomera para ficar embaixo da rampa, olhando para cima, para ver se ele vai falar com a gente ou não. A cobertura é mais tensa, cada vez mais tensa, porque existe uma escalada das agressões verbais, né? A gente sente que está cada vez mais próximo de talvez acontecer alguma coisa, né? Para explicar para quem não conhece, na entrada do Palácio da Alvorada, eles dividiram em 2 bolsões, um do lado do outro. Tem o bolsão dos apoiadores, fica mais perto do portão de entrada, e o bolsão da imprensa, que fica logo depois, separado por apenas uma grade. Do início ao fim, isso é um prejuízo enorme, né? Uma dificuldade, porque você imagina, um médico tá rolando uma consulta do médico e aí tem 30 pessoas do lado desse médico xingando ele, dizendo que ele é incompetente, um analfabeto. Isso é impensável. Você imagina um engenheiro fazendo um cálculo, projetando a obra, e aí uma torcida do lado dele falando que ele é um lixo. É isso que a gente vive lá todos os dias. Vocês da mídia não representam o Brasil. Vocês não representam a nossa bandeira. Nossa bandeira tem a ordem e o progresso. Cambada de comunista. Tem coisas que a gente alterou no jeito de se portar. Eu usava uma cordinha com crachá e com as credenciais que tinha o nome do jornal. Hoje eu não uso mais. Eu já presenciei uma agressão física entre um apoiador do presidente e um cinegrafista lá no Palácio da Alvorada. Para mim foi um dos pontos mais sérios dessa cobertura. Então, no dia que revirou o lixo, a gente tem alguma coisa aqui que está a mais. Aí depois, nas semanas seguintes, a gente via uma hostilidade maior dos apoiadores, gritando mais. E agora, na última segunda-feira, agora, no início dessa semana, subiu muito o tom. Assim, foi apavorante. Eu fiquei, nossa, pela primeira vez eu tive medo. E aí passou a tarde, a gente foi fazer uma outra portaria para o presidente no Ministério da Defesa e um grupo de umas, sei lá, 15, 20 pessoas que fazem parte de um acampamento chamado Os 300 do Brasil,
que é um grupo armado, que a própria organizadora, coordenadora do grupo, a Sarah Winter, admitiu em entrevistas por escrito à Folha que tinha pessoas armadas, e eles estão acampados no estacionamento do Ministério da Justiça, e algumas dessas pessoas estavam lá, e eles começaram a xingar muito. E assim, aquele ódio da manhã no Palácio da Alvorada estava se repetindo do mesmo jeito à tarde no Ministério da Defesa, sendo que com um agravante muito importante, que não tinha grade separando a gente, não tinha absolutamente ninguém. Não, a máscara é decreto, senhora, é lei. E, de certa forma, eu já estava me preparando para isso. Porque tem dias e dias, mas ele é um ambiente de muita hostilidade sempre, não adianta, né? A esses ministros como vagabundos. Esses detalhes... Larissa, eu vou voltar com você agora no estúdio, tá difícil a gente falar, daqui a pouquinho eu volto. Aquele dia, na verdade, eu até conseguiria seguir com o assunto, parando um pouco, mas o meu medo é porque ele se aproximou muito da grade onde a gente estava, e na hora eu pensei, enquanto eu falava e ele estava falando por cima de mim, eu pensei que ele podia jogar alguma coisa dali de onde ele estava. E aí eu fiquei com medo pela minha segurança e pela minha equipe também, pelo meu cinegrafista que estava ali pertinho de mim. Bom, a FENAGE, na verdade, tem feito variadas e constantes denúncias públicas da situação que nós estamos vivendo no Brasil, que nós chamamos de institucionalização da violência contra jornalistas. E essa institucionalização, infelizmente, se dá por meio da presidência da República. Então, a situação em Brasília é bastante complexa. Nós entendemos que aquele ambiente criado na porta do Palácio da Alvorada não é um ambiente adequado para entrevistas coletivas. Ainda não tem uma data para bater o martelo sobre o possível cancelamento do Réveillon aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, eu estou trabalhando, com licença, a gente está ao vivo na Globo News. Desculpe, Leila, não tem como trabalhar. Mais cedo, um pouco antes da chegada do presidente Jair Bolsonaro, a gente se posicionou ali para fazer uma entrada aqui com vocês e a gente teve alguns problemas técnicos e acabamos saindo do ar um pouquinho. Nesse intervalo, uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira, criticando ali os profissionais de imprensa, se referindo aos jornalistas como lixo. Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo, um jornal patife e mentiroso. Presidente, vontade de encher tua boca, porrada. Na lateral aqui. Só pra vocês verem minha cara aqui, tá certo? Tá aqui. Vocês verem minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. É tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, tô bem, graças a Deus. Os que criticaram, não tem problema, podem continuar criticando à vontade. Agora, sim, de fato, na hora que o presidente está lá e vai falar, não tem opção por causa da organização, da estrutura, ela não é favorável que a gente tenha um ambiente saudável, né? Ao contrário do que você viu, por exemplo, na Casa Branca. A Casa Branca estabeleceu um protocolo, há um distanciamento social agora na sala de imprensa, quando as entrevistas são ao ar livre também há um distanciamento. E de uma maneira geral, no congresso que eu frequentei, você tem que estar de máscara, você fica distante do deputado ou da senadora, né? E eu vejo a imprensa na rua, quando até vão entrevistar as pessoas, há um cuidado da reportagem, né, para poder do repórter, dos técnicos, dos cinegrafistas, usando máscara. Trump não montou um palanque na Casa Branca, um cercadinho, como o Bolsonaro montou essa arapuca lá no Palácio da Alvorada, que ele colocou um cercadinho para os jornalistas brasileiros e outro cercadinho para os apoiadores dele, né? Isso não existe aqui na Casa Branca. Nos comícios do Trump, sim, vão os apoiadores dele, e durante as primárias, eu fui em 2 comícios do Trump, os apoiadores dele são muito desconfiados em relação à imprensa. Kennedy, e sobre esse movimento aí anti-máscara, né, que a gente vê, esses movimentos negacionistas, estritamente em relação à pandemia, como que tem sido cobrir isso aí nos Estados Unidos e qual tem sido o papel da imprensa aí?
quanto a esse ponto? A maior parte da imprensa, inclusive a Fox News, que é conservadora, está contra o Trump nesse ponto. O Trump conseguiu politizar esse debate aqui, mais eleitores democratas usam a máscara do que eleitores republicanos, mas tem crescido também o percentual de republicanos que têm usado a máscara e tem crescido no país esse hábito, né? O Trump é bastante agressivo, inclusive com as repórteres, com as mulheres, ele é misógino, como o Bolsonaro também é, né? Mas o Bolsonaro é ainda mais desclassificado, um nível ainda mais baixo. Você vê que ele imita o Trump nas questões da pandemia. O Trump fala alguma coisa, na sequência o Bolsonaro está copiando. Ele não quer assumir os próprios erros, né? Ele tem que culpar a Organização Mundial da Saúde, a China, e agora é o Anthony Fauci, né, para explicar por que tem uma pandemia crescendo nos Estados Unidos como está crescendo. Foi dentro de casa que jornalistas espalhados pelo Brasil, assim como eu, fizeram a notícia chegar à casa de vários brasileiros. Já imaginou produzir notícia que exige rosto no rosto dentro de casa? Sem dúvida, a adaptação foi a palavra-chave nessa pandemia. Os jornalistas Raquel Gamarski e Renato Andrade são casados e precisaram transformar a sala de jantar em uma redação de jornal. Na verdade, 2 redações de jornal. E agora eu transformei minha sala de jantar num grande escritório. Eu tenho um terminal na minha mesa de jantar e eu continuo fazendo o mesmo horário, mas é uma coisa que eu acho que é um dos grandes desafios da pandemia, que às vezes eu falo, putz, preciso fazer isso aqui. E o meu trabalho está na minha mesa de jantar, então eu venho rapidinho e faço o que eu preciso fazer, coisas que assim, antes talvez eu não voltasse no escritório para fazer aquilo. Então a sensação que eu tenho é que o trabalho durante a pandemia em casa, você trabalha muito mais, você fica muito mais tempo ligado. Na verdade, você teve uma confusão grande de horários, porque acho que todo mundo começou meio trabalhar o tempo inteiro. Então, acho que as primeiras 3, 4 semanas foram... Você estava fazendo reunião das 8 da manhã e estava trabalhando até as 10. Teve um momento que isso começou a ficar organizado, e com a redução de jornada e de salário, isso ficou... Aí eu acho que a divisão ficou mais clara, até porque você tinha que cumprir... Temos, a gente ainda está exatamente no último mês disso, de cumprir rigorosamente a redução de jornada. Eu sinto muita falta da redação em si, assim, de acontecer alguma coisa e a gente gritar, assim, o ministro caiu, ou aconteceu isso, uma barragem rompeu, que em casa você tem que escrever, ou tem que ligar, ou tem que mandar um e-mail. Eu tinha 4 telas em pés, ou seja, eu tinha 8 telas no meu escritório. E hoje eu tenho uma tela do notebook e uma tela. Então, vou dizer que hoje eu tenho 3 telas e antes eu tinha 8 telas. Então, no início eu falei, nossa, não vou conseguir. Como é que eu vou fazer tudo que cabia em 8, caber em 3? No primeiro momento, todo mundo tentou fazer tudo o que podia fazer remotamente. Mas o fato é, chega um momento, vamos pegar um assunto que acho que é comum para todo mundo, foi manifestações pró e contra governo. Cara, manifestação eu tenho que ir para a rua, não dá para cobrir manifestação sentado na minha sala. O meu trabalho de edição, eu faço ele sentado em qualquer lugar. Mas eu preciso ter um repórter que vai na rua, ele vai me dar o cheiro da rua, o tema. Se você chegasse para mim em dezembro do ano passado e falasse assim, o que você acha de trabalhar de casa o tempo inteiro com a Raquel na sua frente, trabalhando? Eu falei assim, cara, de jeito nenhum, não vou fazer isso nem a pau, não quero. E hoje a gente faz. Eu acho que... Isso é uma opinião absolutamente particular. Eu acho que nunca mais vamos voltar a ter 100% escritório como tivemos. Dos repórteres de televisão, o isolamento exigiu também reinvenção e muita criatividade. Com o confinamento de milhões de brasileiros, a televisão viu o número de seus telespectadores aumentar. E com isso também a responsabilidade dobrou. O repórter Murilo Salviano viralizou diversas vezes na internet com suas reportagens criativas e muitas vezes didáticas. Foi um desafio muito grande no início tentar nos adaptar às novas técnicas, né? Saber como é que funciona. Imagina, eu estava gravando uma reportagem de casa, mas o meu questionamento era, será que uma gravação feita pelo celular vai dar certo na televisão? Será que as pessoas não vão estranharem? Será que o áudio não vai ficar um pouco ruim? Como é que faz um Fantástico
sem poder ir para a rua, sem poder contar uma história com uma câmera super boa, em Full HD, filmando detalhes, né? A gente viu que houve uma transformação tanto de nós, jornalistas, na hora de captar uma entrevista, quanto do espectador, que se acostumou a essa linguagem do Zoom, do Skype, do WhatsApp, do FaceTime. E hoje você já se considera adaptado a essas novas técnicas e novos programas, ou ainda está difícil? Eu confesso para você que eu sinto um cansaço muito grande, porque eu acho que nada substitui ao pé sujo do jornalista pisando em campo. Essas reportagens por videoconferência nos ajudaram a enfrentar esse período da quarentena, mas nada substitui o olho no olho. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre as estratégias para enfrentar a fase mais aguda da pandemia e também sobre a preocupação com as mensagens conflitantes que os brasileiros vêm recebendo. Ministro, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Estou aqui no Rio de Janeiro, que era impensável há um tempo atrás, que era um ministro parar para falar com você por meio de uma videoconferência, né? Até meses atrás, a gente, obviamente, pegaria um avião e entrevistaria o ministro, estaria frente a frente com ele, né? A melhor forma de evitar o avanço da doença é com isolamento social. E uma das reportagens suas que ficou marcada ali foi aquela da fileira de palitos de fósforo, né? Mas enquanto algumas pessoas se protegeram, foram conscientes, ficaram em casa, outras não estavam nem aí, continuaram na rua e a doença se espalhou. Quando a gente está falando de uma pandemia e de prevenção nessa pandemia, a gente tem que ser o mais didático possível, porque a gente está pegando uma informação que é extremamente científica, difícil de ser compreendida, até mesmo por nós jornalistas, a gente tem que sentar, estudar, questionar o cientista várias vezes para é isso mesmo que eu estou falando, tá certo, é nessa linha. Então a gente tem que mastigar e traduzir um pouco daquela informação. E a gente acredita que é um artifício extremamente importante, porque depois que a gente colocou aquela reportagem no ar, muita gente mandou mensagem para a gente no Twitter, no Instagram, caramba, agora eu entendi a história do isolamento, ficou claro. A gente perdeu o plano de saúde ofertado pelo jornal em momento de doença e eu não tenho condições de bancar o plano. Eu moro de aluguel, ajudava minha mãe e agora como que eu vou pagar as contas? O cenário é desesperador. A gente sabe que o jornal não está tão ruim assim das pernas. Poderia ter tentado outras alternativas para preservar os seus funcionários, ao invés de tomar uma medida tão desumana logo no início da crise. A gente achou que seria algo muito simples, conseguir com que essas pessoas falassem, porque era algo que estava disseminado entre todos os repórteres, o medo de se infectar e a insegurança financeira, o que vai acontecer agora, enfim, e também essa questão psicológica de ter que estar ligado o tempo todo e tal. Mas foi extremamente difícil conseguir com que as pessoas falassem. Tendo essas conversas com todos esses jornalistas e profissionais, qual que é o sentimento que você tem, se você pudesse resumir assim, os sentimentos que você viu ao conversar com eles? Assim? Eu senti muita insegurança dos profissionais que a gente tentou entrevistar, conseguiu e não conseguiu entrevistar. Como eu estava falando, principalmente no caso do SBT do Rio, ninguém topou da entrevista, mesmo tendo dois colegas, mesmo perdendo dois colegas para Covid, e mesmo com um processo instaurado no MPT do Rio de Janeiro, assim, as pessoas não estavam topando. E, enfim, essas histórias foram pipocando, assim, pelo país, só que diferente de outros setores, que uma redução de jornada é algo mais factível, assim, talvez, o que a gente via no jornalismo entre os repórteres era o contrário. A gente estava trabalhando muito mais, a gente estava absorvendo também toda essa atmosfera. Uma pesquisa feita pela Federação Internacional dos Jornalistas mostrou que 61% dos profissionais de imprensa tiveram um aumento de estresse e ansiedade com o trabalho na pandemia. Perguntados se tiveram reduções salariais, 59% disseram que sim,
tiveram reduções em suas folhas de pagamento. Várias empresas brasileiras adotaram a redução de salário mediante redução de jornada, e a gente teve também, infelizmente, muitos casos de demissões já durante a pandemia. A FENAGE avalia que há uma possibilidade, há uma janela aberta aí no pós-pandemia para passaralhos, para possíveis demissões, novos cortes. Como que vocês estão avaliando isso? A gente acredita que as redações estão trabalhando no limite e que, ao contrário, deveria haver mais contratações para que o jornalismo, de fato, possa ser exercido com a qualidade que o comprometimento, né, dos profissionais exige. Poucas semanas antes, estávamos a milímetros da morte. Agora, já era às vésperas de 1919. Quem sobreviveu não perderia por nada aquele carnaval. E se este for o último carnaval da minha vida? Perguntavam-se muitos. Quando a gripe espanhola passou, durante uma semana, a Gazeta de Notícias deu manchetes com o gargalhar carnavalesco, as alucinações da avenida, e no reino da loucura, mal sobrava espaço para o noticiário político. Que o bom jornalismo, como sempre faz, nos diga se o fim desta história também se repetirá. Caravana do Laurindo, o lamento a gente ouvindo não pode calar. Oh, no seu tristeza de lendária beleza que o tempo guardou. Tristeza que vive num 12, que a samba na praça 11, Laurindo ganhou. Tristeza que vive num 12, que a samba na praça 11, Laurindo ganhou. Quem é que vem? Quem é que vem descendo o morro? Lamentando, lamentando, arrebanhou sua cruz. E vem descendo, cantando. Quem é que vem descendo o morro? É o Laurindo, que vem sua turma guia, que vem sua turma guia, que vem sua turma guia. Oi que vem, vem que vem. Que vem sua turma guia. Requebrando, guiando, oi quem vem. Que vem sua turma guia. Nas cadeiras do morro, oi quem vem.